a treta foi declarada. De um lado, Thiago Schultz, conhecido por defender o movimento Red Pill. Do outro, Guilherme Palese, o Guipa, que se assume feminista e não foge do confronto. O debate esquentou. Os argumentos subiram o tom. E nem o Vilela escapou de soltar piada no meio da tensão. Ideologias opostas, visões diferentes e uma discussão que tá dando o que falar. Quer saber quem levou a melhor? Assista agora no canal Cortes para Todos os Gostos. Curta, comente e compartilhe. Vamos vídeo. Link sempre na descrição. A pergunta é, os Red Pills fazem inúmeras exigências. Sim. Mulher tem que ser menos de 30 anos, porque mulher pode ser mãe solteira. Exato, pode ser mãe solteira, tal. E aí eu falo pra você, Tiagão, o que o Red Pill entrega pra mulher? Porque é uma via de duas mãos. Tá. O que vocês entregam pra mulher? O que a mulher entrega pros caras hoje? O que as mulheres entregam pros caras hoje? Mas o que vocês entregam pras mulheres? É diferente a pergunta. O que a mulher entrega pro cara hoje no relacionamento? Me entregar amor. A mulher precisa me entregar companheirismo. Se ela entrega, bacana. Se ela não entrega, não precisa ter mulher, Gui, pra ponto. Nem o homem precisa ficar com uma mulher que não entrega nada, entendeu? A maioria das mulheres hoje não entregam quase nada, velho, entendeu? Eu não preciso que elas entreguem. Só você quer entregar? Beleza, te respeito. Mas eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara, ponto. Qual é a fita, irmão? Eu sou um cara que eu me amo muito, tá ligado? Eu sei o cara que eu sou. Eu sou homem pela ordem pra caramba. Eu sou homem que transo gostoso. Eu sou homem que, mano, já vivi a vida pra caramba. Então o que eu preciso da mulher é o quê? Que ela entregue amor, companheirismo, parceria e que ela pense da mesma maneira como eu penso pra constituir um futuro junto comigo. É isso que eu dependo e espero da mulher. De resto, irmão, então você espera. Comigo, então você espera alguma comigo. coisa da mulher. Eu espero mesma afeto coisa e comigo. Não espero e respeito, você espera? 30 anos. O respeito você espera respeito ou não? No momento que você também dá respeito. O respeito é uma via de duas mãos. Eu dou respeito, ela me dá respeito. Se ela não me der respeito, sabe o que vai acontecer? Eu vou terminar com ela. E o que é bom tem dono. As amigas dela, que viam como eu tratava ela, vão querer me pegar, irmão. Mano, o que é bom tem dono. Então a gente não tá pensando errado, porque eu falo a mesma coisa. Se a mulher ela vacila com você só pega e vaza. Então, eu nunca falei sobre maltratar a mulher, ser violento com mulher. Sabe o que eu sempre falei? A mulher, a partir do momento que ela não funciona mais com você, sabe o que você faz? Quem perdeu foi ela. Você vira as costas e vaza. E por que não tem mulher no seu perfil? Só tem homem? Não tem mulher no meu perfil? As mulheres te odeiam, irmão. Tenho 12% de 450 mil. Faz a conta, como que não tem mulher? Eu te odeio, irmão. É real, velho. Você quer que eu te fale? Você tá generalizando agora. Como as mulheres me odeiam? Eu tô generalizando, irmão. Eu fiz 2 posts a seu respeito. Sabe quantas mulheres te defenderam? Os 2 posts por tudo que é mais sagrado pela saúde da minha mãe. Uma mulher. E eu não tô nem aí, meu irmão. Eu não tô nem aí. Eu não preciso de mulher pra me defender. Esse que é o ponto. Aonde uma mulher pra me defender vai resolver alguma coisa na minha vida? Eu não preciso. Eu fazendo um convite pra você que é Red Pill e é bonito. Porque pra mim Red Pill é tudo feio. Entra aqui e me desmascare. Porque assim, o cara que fica se preocupando com postura de mulher, se preocupa com a sua postura, xará. Se preocupa com o que você tá fazendo dentro da sua casa. Você tá dando conta do recado. Se você é um homem de verdade. Se você é um homem que se preze. Se o mundo ia ser muito melhor se cada um olhasse pra porra do próprio umbigo. O problema é que agora, infelizmente, eu não sei se, como eu disse, se é um personagem, se é por causa de caça-clique ou se é delinquência mesmo, as pessoas ficam o quê? Ficam, mano, olhando o umbigo do outro, criticando o outro, criando regras pra conhecer outras pessoas. Faça o seu que você vai ser bem recebido na sociedade. Guipa, agora pergunta, Thiago, pro Guipa. Manda uma pergunta. Boa, você realmente acredita que homem não precisa de nenhuma lei a favor dele? Todas as leis têm que estar a favor da mulher? Meu parceiro, as leis, mano, durante toda a eternidade foram a favor do homem. E hoje? Eu quero saber hoje. Hoje. Mas você tá em choque? Não, eu quero saber hoje. Isso aqui é um porque você bate nisso, faz 20 anos, 30 anos. Eu vou te falar. Cara, as mulheres, primeiro, elas têm total direito de ter todas essas leis ao favor dela. Outro ponto, se por acaso alguma lei, segundo vocês, é falha e prejudica o homem, é um homem prejudicado para 10 mulheres salvas. E digo mais, ainda tem outras mulheres que nem sabem da existência das leis. E tem outras mulheres que mesmo sabendo das leis, elas têm medo de se pronunciar e denunciar porque tem homem imbecil dentro de casa. Eu repito, irmão, defender homem, na minha concepção, é burrice, porque se botar na ponta do lápis, é claro que tem mulher ruim, é claro que tem homem ruim, mas se botar na ponta do lápis, tem muito mais mulher que sofre do que homem marmanjo barbado. Eu repeti o que eu vou repetir o que eu falei no outro podcast. Eu quero que o homem se lasque, irmão. Tô preocupado com meu pai e com a minha postura. E a mulher, por mim, ela vai ser defendida. E não é porque eu quero hype, não, até porque eu falo de futebol. Se eu quisesse hype, eu ia fazer o quê? Ia virar um Red Pill. Porque quanto mais homem
no meu perfil, melhor. Falou de futebol, mas não, eu defendo o justo. Então que se lasque os homens e que as leis das mulheres continuem cada vez mais fortes. E já te respondendo o que eu sei que você vai me perguntar, eu não tenho medo de uma falsa acusação. Sabe por quê? Porque eu trato as mulheres bem pra caramba. Se você trata as mulheres bem, até a mau caráter vai ter receio de fazer uma falsa acusação ao seu respeito, porque ela vai falar assim, pô, o cara é tão da hora, o cara faz amor tão gostoso, então se preocupa com você, irmão, e pouco com os outros. Pergunta para o Thiago. Thiago, você está com menos tempo que o Guipa, que por incrível que pareça, falou muito mais do que você. Não, mas eu já falei, eu quero que estoure o tempo dele mesmo. Não tem problema com isso. Eu sei que ele fala pra caralho, pode deixar estourar o tempo dele. Pode falar e mandar pergunta, pode fazer o que você quiser. Manda aí. Não, na minha cabeça, sim. Só um ponto. Tá vendo? Assim, ó. Provavelmente a gente tá em duas bolhas totalmente diferentes, que o Guipa, ele acha que, sei lá, por algum motivo, todas as mulheres, só tem mulher boa e sempre o cara é o bandidão que chega em casa e bate, bebe. Tem esse cara? Com certeza tem esse cara. Óbvio que tem esse cara. Só que, meu irmão, hoje a palavra da mulher, ela inventa qualquer bobagem na delegacia. Tem medo? Eu não tenho medo, mano. Você tem medo disso? Eu não tenho. Só que, velho, eu conheço a história dos caras, entendeu? Não tô falando com base em nada. Que história? Que história? Você tem quantas mulheres no seu perfil? Meu parceiro, eu vou falar um negócio pra você. Eu recebo 30 depoimentos por dia, desde 2021, de cara que rodou na mão de mulher. Eu sei do que eu tô falando na minha área. Você sabe que você fala da tua área, eu sei da minha área. Entendeu? A minha área é mulher, irmão. Entendeu? E a minha área é homem. E minha área é homem. Uma noite. Então, assim, o que eu posso falar... Você é muito malandrão, né? Não, na verdade, eu sou muito pegador. É, sério. É uma bolinha, eu chupo gostoso, eu faço amor delícia, tá ligado? Eu trato bem, abro a porta do carro, dou flores. Então, assim, as mulheres me valorizam. Agora, no seu caso, irmão, você vai ter que criar o quê? A perfil e aplicativo de relacionamento, porque ninguém te quer, irmão. A não ser que você chute a porta do armário e vira o que você realmente é. Porque você não pede pra colocar na sua mão, mas se coloca, você não larga. Já virou um ataque pessoal, é sério? Entendi. Porque você ofendeu a minha família e as mulheres. Eu nem conheço tua família, velho. Então sabe o que você faz? Pega o teu advogado e coloca junto comigo e fala assim, ó, esse cara ofendeu, esse cara, o Thiago ofendeu. Aí você coloca um processo e a gente desenrola. Você não falou que eu ofendi tua família? Eu não conheço a tua família. Não. Você tá falando que eu ofendi tua família. Sim, pô, eu tenho print. Então você vai lá. Não, então beleza. Então você abre um processo contra mim, a gente resolve isso. Porque você fica só falando aqui porque você ofendeu sua família, eu não sei quem é sua prima, não sei quem é sua mãe. Você sabe qual que é o meu objetivo? Então vamos fazer o negócio correto. Eu vou colocar você no seu lugar e depois sumir da sua vida, porque você é um cara na minha vida. Você nunca vai me colocar no meu lugar, meu irmão. Eu já tô te colocando. Você tá Você queria conversar. Você queria vir aqui comigo. Vamos avançando, gente. Vai ser isso, Vilela. Se você perguntar pro Red Pill quem que tá se dando melhor nesse debate, o Red Pill vai falar assim, puta, infelizmente o Guipa. Eu duvido, meu irmão. Eu não duvido. Meu parceiro. Eu duvido. Eu preciso. Por quê? Porque você fala alto e fala rápido? Não, porque você fala, porque eu falo com coerência. Porque você defende um monte de mulher só por ser mulher? Eu falo com coerência. É por isso? Porque eu falo com coerência, meu parceiro. Pois não. Manda uma pergunta do chat pra ver se a gente dá uma ordem aqui, que tá complicado aí. Vamos lá, tem todo mundo falando em cima um do outro aí. Vou fazer uma aqui pro Thiago. O Luiz, ele fala o seguinte: você já afirmou frases como toda mulher é vagabunda até que se prove ao contrário. Qual o impacto que você acredita? Sim, exatamente. Exatamente quando falaram. Exatamente quando falaram que todo Uber é um potencial estuprador. Tá? Exatamente quando falaram isso. Foi nesse contexto. Eu acho um absurdo uma mulher que depende de um serviço de cara que tá rodando de madrugada falar que eu não vou entrar nesse Uber porque esse cara pode ser um potencial estuprador. Comentários. E você sabe por que isso acontece, irmão? Porque infelizmente tem gente como você que, mano, não coloca nessa história. Você tá me chamando de estuprador, meu irmão? Calma, neném, você tá em choque? Se eu tiver que te chamar, eu vou olhar pra você e vou falar, irmão. Então fala, então. Eu não tô te chamando de estuprador, mas se existem homens que fazem Qual que é a ligação? Se existem homens que fazem isso com mulher dentro do carro, a ponto da mulher ter receio de entrar no Uber, sabe por que isso existe? Porque infelizmente tem muito homem tarado, safado, idiota, machista e preconceituoso. Quer um exemplo? Então coloca a mulherada pra andar de Uber, então, pô, se tem tanto medo dos caras, põe a mulherada andar de Uber, então, o problema é resolvido. Se o problema é os homens, mulherada vai pegar o Uber, vai dirigir Uber pra outras mulheres. Você é o quê? Você virou o quê? Fiscal de profissão? Porque não você acha que a mulher agora tem que virar Uber? A mulherada não tem medo dos caras? A mulherada não tem medo dos caras? Não pega Uber, anda a pé, anda de metrô, assunto resolvido. Você sabe por que a mulher tem medo dos caras? Mulherada é adulta, velho. Mulherada é adulta, tem que saber, velho. Mano, é o fim da picada, irmão. A mulher pegar e ter que tomar cuidado com a roupa que ela veste, porque segundo o machismo enraizado dentro da sociedade, ela não pode sair na rua com short curto, porque ela tá colocando o seu corpo à mostra. Se a gente não fosse uma terra de pessoas doentes, o homem poderia
poderia andar sem camisa e tava tudo bem. A mulher poderia andar com short e tava tudo bem. Por quê? Porque, mano, não importa a roupa que a pessoa tá usando. Só que a gente vive numa sociedade machista, uma sociedade doentia, onde a mulher tem que pensar 2 ou 3 vezes qual roupa que ela vai colocar pra sair na rua. Porque ela pode ser assediada, ela pode sim ser estuprada e ela pode, no mínimo, a menor das coisas, ser julgada. A nossa sociedade é machista, irmão. E eu não compactuo com nada que você fala. Perguntas para o Guipa, tem? O pessoal tá mandando pouca pergunta do chat, manda mais pergunta. Fala, Kratos. E eu não compactuo com nada que você fala e pensa também. Você é quem? Desculpa. Te conheci faz 2 semanas, pai. Vamos lá. Não muda em nada. Vamos lá, o Maurício, ele fala o seguinte: Guipa, você já falou que na sua infância foi obeso. Como era a sua relação com as mulheres nessa época e se te afetou de alguma forma? Cara, me afetou positivamente. E por que da canela fina, perguntaram. Canela fina porque eu sou alto, pai. E é difícil ganhar massa nas pernas. Cara, realmente, eu tinha muita... É assim, eu sofri bullying na infância. Só que, ao contrário da maioria das pessoas que sofrem bullying na infância e começam a se revoltar com as mulheres e com a sociedade, eu peguei e fiz o quê? Eu vou melhorar. Eu vou buscar melhorar. Então eu comecei a treinar, comecei a correr atrás de entender como que as mulheres pensavam. O meu primeiro beijo eu dei com 16 anos, Vilela. As mulheres tinham receio de se aproximar de mim. Só que eu não virei uma pessoa que comecei a ter ódio das mulheres por causa disso. Eu fui atrás de entender por que isso acontecia. O famoso incel. Era exato. Eu era um cara assim, mano. Eu era muito comunicativo em casa, mas fora de casa eu tinha muita vergonha. Sofria bullying, enfim. Só que eu não virei essa pessoa ruim, essa pessoa que, mano, faz questão de menosprezar os outros, principalmente sexo oposto. Eu falei, eu vou entender o que acontece. Comecei a treinar. Comecei a sair mais com pessoas mais velhas para entender como que funcionava a ideia da conversa, a ideia do approach, a ideia de tratar uma mulher bem. Graças a Deus eu sempre tive pessoas do meu lado que são pessoas de intelecto bom, que valorizam e priorizam o bom tratamento em relação às mulheres. E eu fui aprendendo aos poucos, cara. Fui aprendendo na tentativa e no erro. Eu confesso que eu já fui um cara idiota. Eu tratei de uma parada que não sei se vocês sabem o que é, chama-se complexo de Dom Juanismo. Eu, pelo fato de eu ter sido uma pessoa que sofria bullying na infância, quando me tornei um cara mais apresentável, eu comecei a querer pegar todas as mulheres só pelo simples fato de conquistar, tá ligado? Então eu conquistava e jogava fora. E aí eu comecei a perceber que eu tava fazendo mal pra mim, em termos de energia ruim que chegava a mim, e principalmente as mulheres que eu tava pisando na bola. E aí, meu parceiro, eu não sou um poste, eu resolvi evoluir. E aí eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô sendo essa pessoa ruim? Então, assim, todas as ações que a gente tem no presente, elas são reflexos de alguma frustração no passado. Por isso que eu vim aqui hoje pra entender se é um personagem, se é uma frustração, se é o Henrique Cristo da Shopee, qual que é a ideia? Comentários, Thiago. Eu tô tentando entender, na verdade, Vila, é o seguinte. Da onde que o Guipa ele tira que tem que ser bonito e o caralho pra pegar mulher? Não tem nada disso. Não? Não tem nada disso. Tem o que, então? Você se acha um cara confiante? Muito. Você não. Não? Eu tenho provas. Quer que eu fale uma prova? O que você tem de prova? Eu tenho prova o dia que você chegou e fez assim, ó. Estava ele, Thiago Schultz, de frente a um espelho, com o moço que fez o implante capilar nas costas dele, ele fazendo assim. Porque as pessoas me chamam de Campari, calvo. Mas eu nunca me achei calvo. Porém, eu percebi que eu tinha umas entradas. Mas essas entradas faziam com que as pessoas me chamavam de calvo. Aí um dia eu me perguntei, será que eu sou calvo? E eu resolvi fazer o procedimento. Irmão, essa sua fala é a maior fala de uma pessoa insegura. Isso é um publi, você não percebeu? E ruim, velho. Dane-se, velho. Uma publi, você não consegue perceber? Eu trabalho com internet, você trabalha com TV, velho. Eu sei como chamar a atenção. Entendeu? Muito mal. O cara foda-se. Só um cara bonito pega mulher? Aí não, sabe o que é? Não é. Tá. A beleza. Não, não, ele quer falar como eu deveria fazer o meu conteúdo. Cara, gente boa, velho. Ô, Vilela, a beleza, ela não é a coisa mais importante, longe disso. Inclusive, eu vou te falar. É mais importante pra gente do que pra mulher. E vou te falar outra coisa. A beleza, ela é assim, ó. Ela funciona da seguinte maneira. No primeiro impacto, ela vale. Mas tem gente que é tão bonita, mas é sem sal, que não vale de nada. Sim. O charme é muito mais interessante. Uma boa conversa é muito mais interessante. Uma ideia bem trocada é muito mais interessante. Quando eu falo sobre questão de beleza, é óbvio que eu não me considero o cara mais bonito do mundo. Mas eu me valorizo, velho. Me valorizo muito mais pela atitude que eu tenho, pela postura que eu tenho, pela hombridade que eu carrego, por honrar aquilo que eu tenho no meio das pernas, propriamente pra beleza. Quando eu falo sobre beleza, Vilela, vai além da questão de aparência. E sim, muito mais do que eu tenho por dentro. O que eu mais recebo de comentários, graças a Deus, das mulheres, porque as mulheres compactuam, obviamente, com o que eu falo, não com o que outras pessoas falam, é o seguinte: caraca, Guipa, você é um cara muito interessante pelas coisas que você fala. E de verdade, irmão, eu faço isso de coração. Porque o dia que eu
precisar fazer vídeo falando coisas que eu não compactuo pra pegar a mulher, porque isso eu escuto demais. A frase do Red Pill é a seguinte, assim, ó. Agora é só esperar. Quando eu faço um vídeo relacionado às mulheres, vê os caras frustradinhos, feio pra caramba, e fala assim, agora é só esperar, kkkk. E eu respondo pro cara assim, você teria que fazer um vídeo desse e falar só esperar. Eu não preciso disso. Sou bom de lábia, sou cheiroso, transo bem. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que eu sou um cara confiante e que eu não preciso fazer vídeo. Eu apenas corro pelo certo. E, Thiago, na tua opinião, o que atrai uma mulher? O que você fala nos seus vídeos em relação ao homem pra ele atrair uma mulher? Não é só beleza. Obviamente que não, lógico que não, Vilela. O que mais? Tem um ponto que eu acho que é extremamente importante, assim, acho que na cabeça do Guipa, ele acha que ele tem acesso ao meu celular e ele vê tudo que aparece ali e ele vive num conto de fatos que ele acha que, nenhuma mulher me manda um DM, nenhuma mulher tem interesse em ficar com um cara que defende. Você sentiu golpe? Não é isso, velho. Eu tenho 50 mil mulheres que tá comigo que eu não preciso falar nada pra agradar elas, entendeu? Eu sou solteiro. Por que eu tenho que estar com alguém pra agradar você? Não, lógico que não, que você tá falando que é pegador. Mas peraí, eu tenho que provar alguma coisa pra alguém, pra você, pra internet? Eu toco. Foda-se, graças a Deus. E daí? Mas deixa eu terminar. Entendeu? Essa é é a tua pegada. Você vai querer, falar que a pessoa é feia, que o terno caralho, porque acabou seu argumento? É isso? Porque você é isso. Minha família, eu fui das mulheres. Eu vim aqui pra te ofender. Então beleza. Então depois foi o que eu te falei. Então você pega esse print. Eu não entendi também. Que ele falou. Eu ofendi a família do cara, nem conheço tua família. Todas as mulheres, irmão, como você ofende sempre. Você defende todas as mulheres do Brasil, é isso? As mulheres sãs. Vira presidente, então, mano, defende todas. Sou maloqueiro, rapaz. Você acha que eu quero ser presidente? Eu quero continuar na minha casa verde, que é o bairro que eu moro. Então você defende as mulheres, defende os homens, meu irmão. Acabou. O pessoal tá chamando o Gui pra transudão. Eu sou transudão mesmo, filho. Eu vou falar pra você. Então vai comer todo mundo lá, tá tudo certo, entendeu? Eu quero entender do Thiago, o que o cara precisa pra atrair a mulher? Além de beleza, ou não só beleza. Sendo muito sincero, Velar, assim, ó, o cara tem que ser autêntico na pele dele, foda-se, ele quer falar do jeito que ele fala, quiser discordar de todo mundo, discorda, foda-se, entendeu? Outra coisa também, tá? O pessoal fala muito assim, tem mulher que é interesseira, por exemplo. Coisa que eu nunca falei, tá? Tem mulher que é interesseira, só quer saber do dinheiro do cara. Eu nunca. Nossa, e vários vídeos, ô, Thiago. Que mulher só quer saber do dinheiro do cara? Thiago, até pelo amor de Deus. Você, eu sei que você fala, mano. Pega depois, então. Pega aí. Mas um monte. Pega aí, então. Graças a Deus, eu não olho sua rede social, mas, mano, eu tenho certeza que você já falou, velho. Tudo de ruim em relação à mulher, você já falou, irmão. Desculpa, é uma verdade. Mas dá tempo tudo de ruim? Peraí. Mas você nunca falou que então que a mulher é interesseira. Vamos acreditar. Acho que já falou, ô Vilela. Ô, mano, você é louco, velho. Já falou em algum momento, Thiago? Cadê esse vídeo? Que vídeo o quê? No Júnior você não pegou lá pra procurar pesquisa? Cadê esse vídeo que eu falei que mulher é interesseira? Acho que eu preciso fazer pesquisa pra ganhar no Júnior no debate? Pode vir vocês dois aqui pra debater comigo. Eu janto os dois com farinha. Velho. Sou maloqueiro, Thiago. Você achou que você ia vir aqui e ia fazer eu passar vergonha, mano? Lógico que não, truta. E você achou que ia vir aqui ter medo de você porque você é maloqueiro? Você tá todo trêmolo, mano. Sério? Tranquilo, tô cagando de medo de você. Não, mas não é pra ter medo, pai. Pergunta para o... Que medo, mano. Não é pra ter medo. Pergunta para o Gui, pai. Não fazer nada, ó. Tá piscando esse olho só por quê? Pisca os dois, Foca pai. em mim aí, ó. Pergunta pro Guipa. Vamos lá. O Alessandro Mala, ele fala assim: Guipa, se você se acha tão bom, por que sua ex-mulher pediu a separação? Na verdade, fui eu que pedi a separação, mas vou te falar, se fosse ela também, eu vou dar o braço a torcer aqui. Eu era muito novo no meu casamento. Casado uma vez só? Fui casado 2 vezes. Eu acho que, assim, nunca existe um único culpado no término de relação. Eu acho que, assim, eu fui muito errado no meu casamento. Eu era muito novo, Guilherme. Naquela que eu conheci. Exato, eu era jogador. Exato. Eu era muito novo, Você cara. foi pra Turquia morar junto com ela. Eu não tinha a cabeça madura que eu tenho hoje pra conseguir segurar uma relação de casamento. Eu sempre fui muito impulsivo. Então, assim, quando eu vi a oportunidade de casar, eu gosto da ideia de casar, eu curto essa ideia. Eu simplesmente me jogava. Hoje em dia eu já penso 2 vezes pra ter esse tipo de contato, esse tipo de relação. Então, pra mim, houve sim erros da minha parte. Como, por exemplo, não cuidar da maneira como deveria cuidar. Eu era um cara extremamente egoísta em alguns aspectos, então muitas vezes eu não cedia o que ela pedia. Sempre fui muito fiel nessa parte de fidelidade, que assim, a gente tem que bater nessa tecla, mesmo sabendo que não era necessário, né? Acho que fidelidade é algo que a gente não precisava nem bater na tecla, devia ser algo normal em todas as relações, mas é bom falar porque infelizmente não é. Então assim, eu cometi alguns equívocos. Falta de maturidade fez com que o término da relação acontecesse, desespero para não lutar pelo casamento
casamento. Então esse foi um outro ponto. No momento que a gente tava com dificuldade, que todo casal passa por dificuldade, eu podia ter lutado mais pela relação. Tanto que depois de um tempo eu me arrependi e tentei voltar. E já era tarde. Então, assim, eu cometi erros, tanto no meu primeiro casamento quanto no meu segundo casamento. Como eu falei, Vilela, eu já fui um cara muito idiota, tá ligado? Só que a gente evolui, né, irmão? Faz 4 anos aí que eu não bebo, faz 4 anos que eu não uso droga, faz 4 anos que eu tô na igreja, entendeu? E eu busco ser uma pessoa melhor. Eu fico nervoso em alguns momentos, mas porque eu sou de verdade, tá ligado? Mas eu tento ser uma pessoa melhor. E eu parei na realidade e falei, mano, o que eu cometi de errado nessas últimas relações? E eu tentei consertar, tá ligado? Então sim, cara, eu posso até ser um cara fodão hoje, e, mano, em relação à pegação de mulher e tal, mas eu tenho uma parada, cara, que me dói, que é a parada de ainda não ter construído a minha família. E eu acho que se eu não construir minha família, tem muita coisa de mim, de erros meus, entendeu? Então se eu tenho uma frustração hoje é de não ter construído minha família até hoje. Mas se Deus quiser, vou conseguir construir. Quer comentar alguma coisa ou vai para sua pergunta? Eu queria saber qual que é a ideia que o Guipa tem sobre família. Família tradicional, família... Qual que é a ideia que você tem com relação a isso? Cara, é complicado. Filhos... É complicado falar da família... Você não tem filhos, né? Eu não tenho, mas o meu sonho é ser pai. Na verdade, assim, depois que você começa a entender como que funciona a nossa vida em questões religiosas, a gente foca em fazer o melhor no presente para conseguir colher frutos no futuro. Então, eu sempre sonhei, sempre fui muito sonhador. E hoje eu vivo o presente. Então, assim, eu tenho o sonho de ser pai? Tenho o sonho de ser pai. Mas se for da vontade de Deus, se não for da vontade de Deus, eu vou tocar. Sobre a minha vida especificamente, eu tive 2 casamentos dentro da minha casa que deram muito certo. O casamento da minha avó e o casamento da minha mãe com meu pai. Minha avó e meu avô ficaram juntos por mais de 40 anos. Quando minha avó faleceu, passou um ano, meu avô faleceu. Minha mãe e meu pai, com problemas que todo casal tem, também viveram uma relação muito próxima, até hoje estão juntos, enfim. Então, assim, pra mim, eu não julgo quem acha que o casamento é uma instituição ruim por já ter sofrido dentro de um casamento, mas pra mim, cara, esse sonho de casar é um sonho que eu tenho, e pra mim, eu queria muito ter uma relação muito parecida com a da minha mãe e com a do meu avô. Minha mãe com meu pai e meu avô com a minha avó, que é uma relação mesmo, tipo, saudável de marido e mulher. Tipo, dura quantos anos? Minha avó e meu avô, acho que mais de 35 anos. Meu pai e minha mãe, acho que eles estão juntos há uns 25 anos também. E eu não sei se eu vou conseguir tudo isso, porque eu tenho um pensamento um pouco... Não pensamento, acho que minha postura é um pouco diferente do meu pai e da minha mãe, da minha avó e do meu avô. Eu sou mais doido, enfim. Mas eu entrego na mão de Deus, cara. Se for da vontade de Deus, eu vou construir minha família. Acho que esse é o grande objetivo que eu tenho, tá ligado? Já fui pra um reality show, já trabalhei na televisão, já plantei uma árvore, já botei um anão nas costas, só falta casar pra fazer a vida. E a tua visão de família? Já fui casado também, pra você ter uma ideia. Inclusive também, tá vendo assim, ó, meu pai e minha mãe ficaram casados por 33 anos até minha mãe falecer, pra você ter uma ideia, tá? Casamento não é difícil, convivência 2 não é difícil, você tem que, não dá, você tem que deixar o orgulho de lado, você tem que pensar a longo prazo, não adianta. E se os dois quiserem fazer acontecer, eu acredito que chega muito longe. Outra coisa também, tá? Se você tiver com uma boa mulher, você pode ir muito longe na vida. Se você tiver com uma má mulher, sua vida vai pro saco. Mesma coisa, vice-versa. Depende, você pega uma mulher que é super correria, ela quer fazer as coisas certas, pega um cara que é um traste, acaba com a vida da mulher. Qual que é o ponto aí que eu falo? É o seguinte, casamento é legal? Bacana. Só que saiba filtrar. Saiba filtrar seu parceiro, entendeu? Mas não filtrar no nível paranoico que você tem que, tá toda hora olhando. Mas assim, pô, achei que é legal, vamos avançar um pouco mais. Acho que tá funcionando, vamos avançar um pouco mais. Pô, gosto do jeito que ela me trata, vou tratar ela bem também. Acabou, não é tão difícil assim, entendeu? Reciprocidade, queira ou não, enquanto tem respeito, reciprocidade, o negócio chega longe. Eu queria dar os parabéns pro Thiago agora, porque eu não sou um imbecil. O Thiago tem um vídeo na rede social dele que ele fala alguma coisa diferente sobre o casamento, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas agora eu achei que você foi pros dois lados. Você não disse só assim, porque o homem precisa de uma mulher boa, porque senão ele vai pro limbo. Você falou também da situação oposta. E eu acho que a vida é essa, irmão. A gente não tem que defender única e exclusivamente um lado, generalizando ser bom ou ser ruim. Eu continuo com a mesma opinião e concordo com você quando você fala que existem mulheres que prejudicam o homem. Mas existem muitos homens que prejudicam as mulheres, mais até do que as mulheres que prejudicam os homens. Então acho que a gente tem que ter uma visão ampla e macro do que realmente acontece e botar na cabeça das pessoas, não que a mulher é ruim ou que a mulher é boa e que o homem é ruim e que o homem é bom. Não, é botar na cabeça das pessoas que a gente tem que lutar por uma cultura melhor, por uma educação melhor, para que as pessoas se tornem pessoas melhores, independentemente de gênero. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou a trabalhar com quantos anos? 16 anos. Quando você saiu da sua casa? 16 anos. 16 anos, beleza. Pra você ter uma ideia. Vou falar de novo isso, tá?
eu fiz um post na minha própria base, porque uma vez me perguntaram, Thiago, o que você acha de um cara que tá com 35 anos e tá na casa dos pais ainda? Eu falo, me desculpa, eu acho que esse cara é um bosta. Veja, eu falo pra homem, 85% do meu público é masculino. Mas por quê? Porque eu sei que um cara acomodado, ele vai sugar uma mulher que tá com a vida feita, entendeu? E eu falo, o que eu falo assim, Guipa, por exemplo, tem coisa de homem que eu vou condenar, tem coisa de mulher que eu vou condenar. Mas por quê? Tá? Por quê? Eu acho que tá todo mundo perdido. E eu acho que todo mundo tá buscando algum tipo de cura, entendeu? Então o que acontece? Outra coisa também que eu odeio, tá? Odeio delegação de culpa. Então, por exemplo, tem cara que vai chegar, por exemplo, pra mim e falar assim, minha mulher fez tudo de errado. Você vai ver o cara também, um imbecil. Se o cara sai de casa cedo, vai trabalhar, vai se fuder como homem no bom sentido, tipo assim, cara, vou pastelar aqui, eu preciso construir minha vida. Quero ter uma mulher. Meu relacionamento não deu certo. Por exemplo, você teve 2 casamentos. Tive um casamento, tive um outro relacionamento também que não deu certo e tá tudo certo, beleza. Mas o que eu aprendo com isso? Porque nego me pergunta, o Thiago fala de relacionamento, mas cadê o dele? Mas peraí, eu não sou obrigado primeiro a ficar num relacionamento que não funciona. Segundo, tá? Se eu tivesse que investir minha grana com um cara que manja de mercado financeiro, eu quero saber como que esse cara, o que ele tem de experiência, aonde que ele errou, aonde que ele acertou. Entendeu? Então assim, esse que é o ponto. Relacionamento, tentativa e erro, não deu certo, tem uma coisa que você fala, que eu até ia zoar com você, falar, cara, o Guipa é meio red pill nesse ponto, porque você fala, se a mulher fiz tudo pra ela, não deu certo, quem perdeu foi ela, vou sair fora. E é isso mesmo que tem que ser, entendeu? E eu concordo. Mesma coisa pra mulher. Só que eu acho que assim, eu paro nessa parada do, se a mulher fizer um mal pra mim, eu pego e saio fora. Eu paro nesse momento da frase. Eu acho que vocês continuam a frase do tipo assim, hoje está difícil arrumar uma mulher legal, não dá pra arrumar uma mulher acima de 30. Então eu sou um cara que eu acredito muito no amor. O que a gente vê, o Kipa tá falando assim, mulher tatuada não vale nada, mulher acima de 30 não vale nada, mãe solteira não vale nada. Você concorda? Não, mas não é assim também, Vilela. Inclusive, então, por exemplo, é bom explicar. Eu tava conversando com a Fabi antes, tá? Ela até falou assim, porra, Thiago, tinha uns negócios que você falava no começo e tal, que parecia que era mais pesado. Eu falei, você tá começando na internet, tá? Você tá começando em qualquer meio artístico, você vai socando o pau e dane-se. Daqui a pouco você começa a perceber que é o seguinte, olha, tem coisa aqui que não faz sentido eu colocar da forma que eu colocava antes. Então, por exemplo, toda mãe solteira é uma péssima pessoa? Não. Nos 2 últimos anos eu não falo isso, por exemplo. E qual é o problema, então, com a mãe solteira? Cara, não é isso, Vilela. Assim, a única coisa que o cara tem que entender é o seguinte, se a mulher ela tem filho, e se o cara também tem filho, é uma complexidade a mais que você tem que lidar. Só. Então, se a mulher tá solteira, fala assim, gata, vem pra cá sexta-feira à noite, fala assim, olha, eu tô com meu filho hoje, e vice-versa. Mas tá tudo... Esse é o você ponto. Não fala de evitar uma mãe solteira, por exemplo. Não, cara, mas eu até comecei a falar o contrário, inclusive. Se o cara, ele tem filho, a melhor pessoa pra se relacionar talvez seja uma mulher que também tem filho. E se ele não tem? Se não tem... Cara, fica a critério do cara. O que eu sempre falo é o seguinte, por exemplo, é melhor pegar uma mulher solteira, talvez sem filho, pra ter menos complexidade com relação ao horário, criança, ter que lidar com o pai. É isso. Só que eu já casei, meu primeiro casamento era uma mulher que tinha filho. E aí? Foi tranquilo. Me dava, por que pareça, melhor com o pai da menina, tipo, do que até com a minha ex, às vezes, com relação a... Eu nunca briguei com o cara. Então, assim, é isso que o cara tem que avaliar. O problema é o seguinte, Vilela, assim, nós 3 aqui, como sendo bem racionais e homens, é o seguinte... Eu não acredito mais, é só isso, tá? Eu não acredito que hoje dá pra você entrar em qualquer relacionamento. Você tá com quantos anos, Guipa? 38. 38, beleza. Tô com 36, com uma casca de 45, foda-se. Mas assim, não dá mais talvez pra você entrar num relacionamento, tipo assim, vamos entrando e vamos vendo. Só tem que tomar um pouco mais de cuidado, esse que é o ponto. Avalia se realmente você dá conta daquilo. Você vai pegar uma mulher que tem 2 filhos, você vai pegar uma mulher que trabalha, que ela é CEO de uma empresa, ela trabalha 14 horas por dia. Você dá conta? Porque o cara, ele tá apaixonadão, ele acha que dá conta. Depois ele começa a cobrar a mulher. Esse que é o problema, entendeu? Então assim, cara, avalia realmente. Beleza, vai pra ação depois. Vamos tentar. Eu sou a favor de tentar. Eu não fujo de relacionamento, por exemplo. Então assim, tá, essa mulher aqui tipo é bacana. Vamos tentar, vamos ver o que dá. Se lá na frente não deu certo, é igual eu falo pros caras, tem uma carta na manga de saída, tá tudo certo. Você tem o direito de sair a qualquer hora, entendeu? Sim. Vocês vão me chamar de feminista agora. Não, mas só terminar. Assim. E em relação à mulher tatuada, que também eu vejo os red pills falando que você tem tatuagem e não sei o quê. Puta. Você acha que tem a ver? O problema daí, o que aconteceu aí, tá vendo assim, muita gente fala muita coisa e a galera pega uma média e fala assim, todo mundo pensa dessa forma, tá? Por isso eu tô te perguntando. Pois é, por exemplo, já falei de mulher tatuada? Tá, já, mas assim, eu tenho um livro que eu falo de red flag, mas não tá no começo. Por exemplo, eu acho uma mulher, por exemplo, violenta,
porque a mulher vem e dá um tapa na tua cara, muito pior do que uma mulher que tem red flag. Minha última ex-namorada tinha red flag. Red flag, O que é o red desculpa. flag? Red flag é como se fosse uma bandeira vermelha que você tem que ficar atento para alguns comportamentos. Então, por exemplo, tá? Na primeira discussão... Não, então... Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim... Perigosíssimo, por exemplo, a mulher na primeira discussão, ela dá um tapa na tua cara. Não, tem aí cara não tem nem o não, que mas tem falar. cara que fica, Vilela, esse que é o problema. Tem cara que fica, entendeu? Então assim, ó, quanto que eu aceito de comportamento, tipo, de uma mulher? Esse que é o ponto. Tem cara que fica por quê? Por carência, porque não tem opção sexual. Mas você mais pode red ter flag? certeza que tem muito mais mulher que fica em relação de violência, relação abusiva do que homem, irmão. De verdade. Não, mas só Agora, pra entender, mano, o que mais red flag? Você falou de dar tapa, que é uma coisa óbvia. Por que você acha que a tatuagem é um red flag também? Não, mas eu coloco isso lá no final, Vilela. Por exemplo, assim, ó. Aqui não, mas a questão é o seguinte, eu vou te dar um exemplo, tá? Porra, sei lá, a mulher ela fez uma tatuagem, tipo, sei lá, na virilha uma pimenta, tipo, me coma. eu adoro, Tem. mano. Então, tudo bem. Juro por Deus, eu adoro. Beleza, mas viu? Adoro. Então, Quem vai ver sou eu, mano. Quem vai ver sou eu, velho. por exemplo, você vai, sei lá, uma tatuagem tipo na lombar, tipo hot, tá ligado? Beleza, e não tem problema com relação a isso. A questão é o seguinte: o que eu falo é o seguinte, ó. Tem mulher que talvez é uma mulher pra uma noite e tem uma mulher que é pra você filtrar pra casar. Ponto. E esse filtro você faz. Entendeu? Então, assim, tem cara que o cara ele se ilude, ele pega uma mulher e fala assim: meu, vou casar com essa mulher aqui, não sei nem a procedência, e dane-se. Esse que é o problema. Se o cara quer fazer isso também, tá tudo certo, entendeu? Sobre mulher que tem filho. Então, vamos lá. E você? Eu sou muito mulher feminista, que tem filho, acima de 30 e tatuada. Eu sou muito feminista. Sabe por quê? Por quê? Porque eu acho que se você pega uma mulher que tem filho e te dá algum tipo de problema, a culpa é do pai, que enche o saco da mulher. Que fica infernizando a cabeça do filho pra falar assim: não aceita outro cara entrando na casa da sua mãe, não. Quantas relações a gente não vê de mãe que é mãe solteira, mas que tem um marido que obviamente é pai da criança e que o marido não aceitou ainda a separação, que fica infernizando a vida da ex-esposa, que fica infernizando a cabeça da criança. A culpa nunca vai ser da criança, irmão. E a culpa também não vai ser da mulher, sabe por quê? Porque se a mulher ela entra ou está apta a entrar numa relação tendo um filho, que tem muitas que não estão, mas se ela ficou apta a entrar numa relação tendo filho, é porque ela está aberta a conhecer pessoas, ela quer ter essa relação. Então se você tem um problema velado dentro de uma relação onde você se envolve com uma mulher que tem filho, pode ter certeza, Guilherme, na maioria, mano, exorbitante dos casos, é porque quem incomoda é o homem, que é o ex-marido daquela mulher, que fica infernizando a cabeça dela, atrapalhando a relação futura dela. Eu sou muito feminista. Não, mas Tatuagem inclusive. Virila. Eu adoro. Mano, eu vou falar pra você, eu teve uma época da minha vida que eu queria fazer um volte sempre aqui, ó, na virilha, tá ligado? Eu adoro, mano. Cara, eu vou Eu falar tenho pra você. tatuado aqui na minha pubis cuidado veículo longo. Mano, mas eu vou falar pra você, O cara. Kratos tem estaciona a 45 graus no cox. Não, tá louco. Você tá quietinho agora, né, pai? Você viu, né, pai? O bagulho ficou doido. Não, vou Agora ficar tá na de boa. minha. Você é louco? Manda aí. Mas assim, cara, eu vou te falar. Eu penso o seguinte, mano. Mais uma vez falando dessa questão da generalização. Então, por exemplo, a pessoa da tatuagem, ou do filho, ou enfim, da idade. Existem pessoas tatuadas que são um problema. Existem pessoas que não têm tatuagem que são um problema. Existem pessoas que têm um volte sempre na virilha que são problema. E tem pessoas que não têm um volte sempre na virilha que são problemas. Então, assim, pra mim, cara, vai muito além do que a pessoa veste, do que a pessoa tem, do que a pessoa tatua. Vai em cima da questão do caráter. Pessoa boa e pessoa ruim. Então, antes de eu pegar e fazer uma cartilha do que eu acho certo numa mulher ou do que eu acho errado numa mulher, eu vou conhecê-la se eu tiver algum tipo de atração e através da experiência que eu tenho, pelos meus antigos relacionamentos, ver se a pessoa é uma pessoa boa ou não pra mim. Eu acho que essa é a avaliação correta. E não você montar uma cartilha do que a pessoa deve ou não ter. Porque o que mais tem hoje em dia é a pessoa que fala o que você quer ouvir, se comporta da maneira como você quer que ela se comporte, só que aos poucos a máscara vai caindo. Aos poucos as coisas vão aparecendo. O que mais tem hoje é casal tradicional, onde tanto o homem quanto a mulher mete ganha na relação. E a gente vê, por exemplo, um monte de mulher, mano, que treina de macacão na academia, que eu acho uma delícia, tá ligado? Mano, sendo respeitosa com o marido, tendo uma postura correta dentro de casa. Então vai muito além de roupa e tatuagem. É muito relacionado à parte de como ela se porta, de caráter, tá ligado? É.